Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Laurêncio Lopes. Eu quero deixar aqui Hebreus capítulo 6, tem 20 versículos, e o capítulo 7, 28 versículos. Vamos meditar na palavra de Deus. Hebreus 6. Por isso, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Por quê? É impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século vindouro, e recair, ou seja, outra vez renovado para o arrependimento, porque contra ele de novo crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aquele por quem é lavada recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinho e abrolho é reprovada e perto está da maldição. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores, ainda que acompanhe a salvação. Porque Deus não é injusto para esquecer o trabalho e o seu amor para com o seu nome mostraste, enquanto se viste aos santos e ainda servir. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores, dos quais pela fé e paciência é da promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, mesmo quando não tinha maior por que jurar, jurasse por si mesmo, dizendo: certamente me abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Certamente os homens juram por alguém superior a eles, e o juramento da confirmação para eles é o fim de toda a contenda. Mas, querendo Deus mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho para com os herdeiros da promessa, interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, nós que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, que é segura e firme, que penetra no interior do véu, aonde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O capítulo 7. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, que é rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era esse, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio segundo a lei, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não está entre eles, tomou o dízimo de Abraão, olha aí, tomou o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente toma dízimo homem que morre, ali porém testifica daquele que vive, e por isso diz por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo pagou dízimo, porque ainda estava no lombo de Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de levantar outro sacerdote que não fosse chamado segundo a ordem de Melquisedeque, mas segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Mas aquele de quem essas coisas se diz, pertence a outra tribo da qual ninguém se viu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio algum, e muito mais manifestante ainda, se a semelhança de Melquisedeque
se levanta outro sacerdote que não foi feito segundo o mandamento da lei carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque assim ele testifica de si mesmo, dizendo: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, mas pela morte foi impedido de permanecer. Mas porque esse permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode salvar perfeitamente todos aqueles que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque convinha tal sumo sacerdote, inocente, santo, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, ó, como sacerdote, de necessitasse como sacerdote de oferecer sacrifício por ele e também pelo povo, muitas vezes. Mas isso ele fez uma só vez, oferecendo a si mesmo. Oh, glória a Deus! Porque a lei constituiu sacerdote a homem fraco. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Que Deus continue abençoando, que é o pastor Lourenço Lopes, lembrando a todos que aqui é Hebreus capítulo 6, aonde tem 20 versículos, e o capítulo 7, 28 versículos. Tá bom? Deixe seus comentários e siga aí o Instagram da Galileia Rádio Web. Que Deus continue abençoando a todos.